Em Êxodo 2, um homem da casa do Ligará foi e pegou uma filha do Ligará, que é o Levi. A mulher engravidou e gerou um filho. Ela viu que ele era bom e escondeu ele por 3 meses. Mas ela não conseguiu esconder ele mais. Então pegou para ele um caixão de papiro e vedou ele com barro e com piche. Aqui no episódio anterior, que eu já passei por aqui, mas eu só vou dar uma recapitulada. Lembrando que eu falei que a mais provável tradução para aquilo que eles chamam de cesto, que você vê em filme, colocar o Moisés, que é o tirado num cesto, e ele foi tirado de um cesto, provavelmente não é um cesto. Primeiro, porque foi vedado com barro e com piche, e você não veda uma cesta, você veda um caixão. E o fato de que a mãe dele não foi quem levou ele até o rio, foi a irmã. A mãe provavelmente não teve coragem de fazer isso com o filho, então pediu para a irmã levar e colocar ele lá. Assim como acontece com a fuga, lá por volta de Gênesis 22 ou 20, alguma coisa assim, que a mulher que não quis ver o filho morrer, então ela colocou ele num arbusto e, e, e lamentou. Mas que depois o Salvador fez ele viver. Mas enfim, então aqui provavelmente é caixão, por quê? Porque ele foi tirado do caixão, e isso faz uma ligação ao Novo Testamento, no levantamento dos mortos, quando as pessoas são tiradas, porque o Moisés se chama tirado, a tradução do nome dele, de caixão. E essa também é a mesma palavra que é usada para arca lá quando estamos falando do barco de Noé, que é em formato de uma caixa. Então aquilo é uma caixa grande, aquilo é um caixão. Então, da mesma forma que teve um novo nascimento lá, esse aqui faz ligação através do vocabulário de um novo nascimento, assim como no Novo Testamento. Resumidamente, o que eu falei sobre isso no episódio anterior é isso. Vamos continuar? Ela colocou o menino nele e pôs nos juncos do lábio do rio forte. Lábio é a forma literal de como se fosse borda, mas eu coloquei lábio aqui porque eu quis deixar literal. Talvez eu mude mais adiante, mas lembrando que Rio Forte é o Rio Nilo. A irmã dele ficou de pé de longe para saber o que ia ser feito com ele. A filha do Casagrande, que é o Faraó, desceu para lavar no Rio Forte. Aqui, em muitos lugares, está a palavra banhar. Eu vou até verificar nas outras traduções. Eu sei que eu passei por aqui, mas eu acho que eu esqueci de comentar isso. Lavar-se. É, e tomar banho. Tem outra palavra que é usada para tomar banho. Isso aqui é muito lavar. É, assim, quando não tem a sutileza da forma que as palavras são usadas, é facilmente errar. É muito fácil de errar o que poderia significar aqui. Então, se a pessoa não. Se os tradutores anteriores não analisaram nos contextos que essa palavra entra, é muito fácil colocar se banhar. E por que que é lavar? Porque talvez ela estava lavando ela, ou talvez ela estava lavando a roupa no rio forte. E por que que isso faz diferença? Porque a nossa pele, a nossa roupa, ela tem aplicações diferentes. Então, se não especificou banhar, que é entrar na água para que tenha um novo renascimento, que liga toda a questão de imersão, que é a tradução da palavra batismo, eu achei melhor deixar da forma generalizada. E as jovens dela andavam sobre a mão do rio forte. Isso aqui, por exemplo, dá-se a entender que é, ó, por exemplo, andavam sobre a mão do rio forte. Aqui é lábio, aqui é mão. Tem lugares que aqui tá borda e aqui tá borda também, mas uma é usada para lábio e a outra é usada para mão. Então, como eu não consegui uma determinação óbvia, eu deixei no sentido literal, porque talvez mais adiante eu entenda. E se aqui usou dessa forma, talvez tenha algo mais a analisar. Tá? Talvez a mão seria no sentido, né? Elas estavam andando no sentido na mão do rio forte, que nós usamos isso no português, né? Contramão. Então, talvez seja nesse sentido também, mas eu não consigo confirmar e falar de fato.
Ela viu o caixão no meio dos juncos e enviou a criada dela e pegou ele. Ela abriu e viu o menino, e vejam, um garoto chorando. Ela teve dó dele e disse. Aqui, em muitas traduções, vai estar compaixão, mas outra palavra é usada para compaixão. E ter dó é algo muito mais íntimo do que eu sinto do que usar ela teve compaixão, sabe? É uma coisa mais íntima. Então eu não quis perder esse elemento, porque outra palavra é usada para compaixão. Este é um dos meninos dos do além, que é a tradução de hebreu. Então aqui seria esse é um dos meninos dos hebreus. Então a irmã dele disse à filha do Casa Grande: Vou ir e chamar para você uma mulher que amamenta, das do além, para que ela amamente o menino para você? A filha do Casa Grande disse para ela: Vai. A moça virgem foi e chamou a mãe do menino. Até que eu comentei aqui no episódio anterior que em muitos lugares está simplesmente moça, mas é a mesma palavra que é usada para virgem. Se colocar simplesmente a virgem foi e chamou a mãe do menino, fica meio que fora de contexto porque que especificaria virgem. Então eu coloquei moça e virgem. E por que que eu fiz isso? Porque o nome dessa moça virgem, nós vamos ver mais adiante que o nome dela é Miriam, que é a origem do nome Maria. Então aqui nós temos uma moça que o nome é aproximadamente Maria, que ela é virgem. E por conta dela, o tirado é salvo enquanto é bebê. Então eu achei isso muito Novo Testamento e uma coisa que eu acho um absurdo nós perdemos, que uma moça virgem que se chama Maria seja você tire o fato de que ela é uma virgem aqui. Não concordo. Por isso eu coloquei moça virgem. 9. A filha do Casagrande disse para ela: Vai com este menino e amamenta ele para mim, e eu vou dar o seu pagamento. A mulher pegou o menino e amamentou ele. Então a própria mãe do garoto amamentou ele. O menino cresceu e ela trouxe ele para a filha do Casagrande, e ele se tornou um filho para ela. Ela chamou a fama dele de tirado e disse: Porque eu tirei ele das águas. Lembrando que eu não uso a palavra nome, porque não é nesse sentido que a palavra nome era usada antigamente. É muito mais o motivo pelo qual alguém é conhecido. Tanto que aqui é tirado, porque ele é conhecido dessa forma, porque ele foi tirado das águas. Aconteceu naqueles dias que o tirado cresceu e saiu para os irmãos dele, e viu os fardos deles. Ele viu um homem desse batendo em um homem do além, um dos irmãos dele. Lembrando que é irmão no sentido de. Eles são todos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel. Não necessariamente irmãos de sangue próximo, como nós vemos. O ponto de vista bíblico de irmãos é muito diferente do ponto de vista da definição do brasileiro de irmão. Assim como pai e mãe. Né? Todo que é seu ascendente, o pai do seu pai, o pai do pai do pai do pai do seu pai, é seu pai pelo vocabulário bíblico. Por isso que fala que Jesus é filho de Davi, sendo que ele é 14º neto de Davi. No português nós usaríamos provavelmente 14º neto, porque é filho do filho do filho do filho do filho. Então, o mesmo ocorre com irmãos. Se é da mesma árvore, é considerado irmão. Ele virou para cá e para lá, e viu que não tinha nenhum homem. Então ele bateu no dessitiado, e escondeu ele na areia. Ele saiu no segundo dia e vejam, 2 homens do além estavam brigando. Ele disse ao que estava incorreto. Em muitos lugares aqui estava culpado, mas eu não concordo com usar culpado aqui, porque não sabemos se de fato ele estava sentindo culpado. E eu sei, eu entendo que não porque você é culpado, você tem que se sentir culpado, mas o discurso bíblico é bom ser bem específico quanto a isso. E aqui dava para entender que ele simplesmente estava incorreto. Então eu coloquei incorreto, que é para porque tem outra palavra que de fato significa culpado. Então colocar duas palavras diferentes como culpado, eu não concordo. Essa aqui parecia ser mais incorreto, então ficou como incorreto.
Por que você vai bater no seu companheiro? Ele disse: Quem colocou você como um homem líder e juiz executor sobre nós? Nas demais traduções, aqui vai estar apenas juiz, mas são duas palavras diferentes que são usadas para juiz na Bíblia. Uma, de fato, é juiz, do sentido de magistrado, e a outra é um juiz que também executa as decisões dos julgamentos que ele faz. É como se fosse misturar os três poderes do governo em uma só pessoa. Você diz para me matar como matou o dessitiado? O tirado temeu e disse. De fato, o assunto ficou conhecido. O Casagrande ouviu esse assunto e buscou matar o tirado. O tirado fugiu da face do Casagrande e morou na terra do Contenda. E ele sentou perto do poço. O purificador do Contenda tinha 7 filhas. Lembrando que eu traduzo sacerdote como purificador por conta de análise profunda entre o grego e o hebraico. No hebraico está uma coisa mais ou menos firmador, e no grego está, a base dela é puro. Então, firmador de pureza, purificador. Essa foi o meu raciocínio por trás de trocar a palavra sacerdote para a palavra purificador. E ao decorrer da maioria das culturas, essa é a função de um sacerdote, purificar a pessoa diante de alguma entidade, ou de alguma ação, ou do Salvador, né? Então, é purificado. E os egípcios também tinham uma grande ênfase de purificação, de raspar pelo para estar puro e limpo, e uma coisa toda assim. Então, purificador é de fato a melhor tradução para sacerdote. Elas vieram e tiraram água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai delas. Os pastores vieram e expulsaram elas, mas o tirado levantou e salvou elas. Aqui, essa salvou é a mesma palavra que é usada para Jesus, tá? Então, por que eu chamo Jesus de salvação? Porque essa palavra aqui acho que é Yeshua, alguma coisa assim, que ela está conjugada, é salvou. Então, aqui, mas o tirado levantou e Jesus elas. Então, é engraçado como o nome, sempre que o verbo no nome Jesus aparecer, eu vou fazer isso, para vocês verem que legal que fica a coisa toda. O tirado levantou e Jesus elas. E, por exemplo, tirados, nós que somos tirados daquela vida ruim que nós levávamos antes de conhecer Jesus, nós passamos a ser o tirado. Então, como a gente salva as pessoas, nós somos os tirados, nós nos levantamos e Jesus nelas. Então, isso é bem legal quando você começa a aplicar essas coisas assim, a coisa fica bonitinha. E deu de beber ao rebanho delas. Pronto. Agora, último episódio, nós paramos aqui, então agora começamos esse. Elas chegaram ao amigo do grande pastor, o pai delas, e ele disse: Por que vocês chegaram rápido hoje? Elas disseram: Um homem dessitiado nos livrou da mão dos pastores. Essa palavra também é usada para tirar e retirar. Eu tenho uma grande disputa entre a palavra tirar, salvar e livrar e largar. Essas palavras, elas têm toda uma certa, parece que são a mesma coisa, mas são usadas em sentidos muito distintos. Então, tem uma certa preciosidade por trás delas serem usadas dessa forma. E uma hora eu vou sacar. Aqui, depois de ter analisado Êxodo 3, talvez eu teria colocado o dessitiado nos retirou da mão dos pastores. Mas por enquanto eu vou deixar livrou. Mas mais adiante, se nós vermos a palavra retirou, eu vou lembrar vocês que seria livrou. Porque tem outra palavra que é tirar. Então por isso que essa eu colocaria retirar, porque é um verbo ligeiramente diferente. E também puxou água para nós. Agora, puxou água é um verbo em si. E tem muitos lugares que está usando tirou água. Mas já temos duas palavras que têm um significado muito próximo de tirou.
E aqui é como se fosse um verbo composto mesmo, é quando você tira água de algum lugar, as coisas são conectadas. Então esse puxou água é uma palavra só. Por nós não termos um, um verbo como esse no português, eu fiz desse verbo um verbo composto. Então uma palavra virou duas, para não perdermos o sentido simplesmente porque tem que ser letras conectadas. E também puxou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele disse às filhas dele: E onde ele está? Por que vocês deixaram o homem? Chamem ele e ele vai comer pão. Então, isso aqui tem toda uma ligação. Eu dou uma viajada muito nisso. E tem muita coisa que eu sei que eu não consigo explicar da mesma forma que ela. Tem coisa que faz sentido na minha cabeça, mas eu não tenho a dialética para conseguir explicar ainda. Mas conforme eu for fazendo isso, eu vou conseguir explicar certas coisas que são desenho que fazem sentido na minha cabeça, mas eu não consigo pôr para fora. Então aqui, por exemplo, o fato de ser tirado, né? O homem tirado que salvou, né? Salvação, Jesus, ele tira ela da mão de pastores, né? Eu vejo isso aqui muitas vezes como tipo, tirar as pessoas da mão de pastores, pessoas que alimentam, que são ruins, que não são pastores de verdade, e dá de verdade de beber ao rebanho. E ele come pão, que é mastiga a palavra. Então eu faço muito esse esse percurso na minha cabeça e eu gostaria de poder explicar melhor. Espero que um dia eu consiga. Mas é muita coisa que passa assim, eu não consigo ainda. O tirado aceitou morar com o homem e ele deu a Passarinho, a filha dele, ao tirado. Então o homem deu a filha dele, que se chama Passarinho, ao tirado. E interessante também porque mais adiante nós vemos que são aves, são pássaros que são dados ao tirado para que ele possa ficar puro diante do Salvador, do salvação, no templo, na tenda do deserto. Ela gerou um filho e ele chamou a fama dele de estrangeiro lá, que é Gerson, tá? A tradução de Gerson é estrangeiro lá. Isso aqui eu acho muito legal. Pois diz: Eu tenho sido um estrangeiro em uma terra estranha. Aconteceu naqueles muitos dias que o rei desse sitiado teve fim. Os filhos do persistiam com o grande pastor, suspiraram por causa da escravidão e gritaram. E o grito de socorro deles subiu ao Salvador por causa da escravidão. O Salvador ouviu o gemido deles. E o Salvador pensou no acordo dele. Tem muitos lugares que aqui vai estar lembrou, tá? Eu acho que nas traduções tradicionais vai estar tudo como lembrou. Isso é, olha lá, lembrou-se. Mas essa é a mesma palavra que é usada para o verbo pensar. Então por que que não é lembrou? Porque no português brasileiro, para alguém lembrar, ela tem que ter esquecido. E o Salvador, Deus, não esquece. Ele pensa. Então, não só por questão do, do discurso bíblico, que não faz sentido ele esquecer, mas também essa, de fato, não é a palavra que é usada a palavra pensou. Então, assim, eu acho que muitas vezes os tradutores não tinham conhecimento da palavra toda para poder sintetizar o que de fato seria ou não seria uma palavra. Então, aqui na maioria das coisas aqui está tudo lembrou. Quer ver? Vamos ver quantas das quatro traduções que eu analiso. Lembrou, tá, em todos está como lembrou. Então, as quatro versões diferentes em português aqui que eu comparo com vocês está como lembrou. Mas é o verbo pensar. Então, por que que você vai usar pensar em outros lugares e aqui vai usar lembrar? Não faz sentido. Nem por conta da coerência do vocabulário e nem por conta do discurso bíblico de que o Salvador não esquece. Às vezes eu acho um absurdo a falta de zelo que esses tradutores tiveram. Com o pai de multidões, tá. O Salvador ouviu o gemido deles, e o Salvador pensou no acordo dele com o pai de multidões, com ele ri e com o segura calcanhar. O Salvador viu os filhos do persistiu com o grande pastor, e o Salvador conheceu eles.
Agora, essa parte aqui é interessante, porque o Salvador ouviu, dá-se a entender que tem coisa que ele não ouve. Mas ouvir e obedecer, e essa atenção, ela é tudo a mesma palavra. Tanto que ouviu e obedeceu, no português elas têm uma ligação muito próxima. Ouvir o meu filho não me ouve, né? Ele ouve, mas ele não obedece, né? Quando a pessoa usa algo assim. Então, ouviu é bom nós deixarmos dessa forma ampla, porque ouviu não é usado apenas de uma maneira. E quando nós formos mais adiante na palavra, nós vamos ver que o Salvador Deus, ele sabe do que você fala, mas ele só ouve se você está reto diante dele, né? Então, ele sabe, ele tem noção, mas ele só de fato ouve e sente se você está reto diante dele. E como que você está reto? Através daquele processo de retificação que eu comento a cada alguns episódios. Sempre que eu posso, eu gosto de comentar. Que é você, quando você sentir no seu coração que você errou de alguma coisa, você faz oração, você pega a palavra, especialmente copiar a palavra, né? Se quiser acompanhar aqui, conforme eu vou explicando. Se você sentir que algo pode facilitar seu entendimento, você escreve de uma forma diferente. Esses momentos, muitas vezes, você vai simplesmente começar um derramar de lágrimas, uma coisa muito profunda. E aí, e buscando de coração, falando pro Salvador, né? Salvador, me ajuda, eu não tô conseguindo mudar isso em mim, eu errei diante do meu irmão hoje, o que eu posso fazer diante de ti, diante dele? É dessa forma que ele começa a te ouvir esse seu gemido. E aqui, ó, o Salvador conheceu eles. Aquilo que eu falei nos episódios anteriores. Não é que ele não. O conhecer é diferente, porque quando Cristo lá adiante fala: Apartai-vos de mim, não vos conheço, o conhecer ele é usado muito à intimidade. Tanto que anteriormente nós vimos os patriarcas falando, e Fulano conheceu a mulher dele e ela engravidou, que é no sentido de intimidade, ele teve intimidade com a mulher dele, né? Porque ele já conhecia ela, porque eles já conversavam e tudo. Então, tomou ela como mulher, conheceu ela e tá nesse sentido. Então ele começou a ouvir o gemido deles por conta de deles estarem conhecendo ele, colocando ele no coração. Êxodo 3. E o tirado estava pastoreando o rebanho do excesso, o sogro dele, purificador do Briga. Briga é um dos descendentes do pai de multidões, o Abraão. Não, ele não é da linhagem do persistiu com o grande pastor. E aqui, ó, aqui diz que o sogro dele é o excesso, e aqui em cima diz que o sogro dele é o amigo do grande pastor. Então aconteceu alguma coisa entre aqui e aqui para que o nome dele fosse de amigo do grande pastor para excesso. Ou talvez seja os dois. Ou talvez seja outro sogro. Então, não tem, não é explícito isso, tá? Ele guiou o rebanho para trás do sertão. Nas traduções tradicionais, nós vamos ter a palavra deserto. Por que não é um deserto? Porque tem rebanhos lá. E a nossa noção do brasileiro de o que é um deserto é um lugar muito mais seco do que um sertão. Então, sertão não é. Deserto não é a palavra correta, porque na nossa concepção não se come em um deserto. E olha aqui, ó, nas quatro traduções e também na americana está deserto. E por que não é um deserto? Porque não faz sentido. Fica levando as ovelhas para o meio do. Mas agora eu vou entrar numa questão mais profunda dessa palavra sertão. Aqui, ó. Essa é a reflexão que eu fiz com a inteligência artificial. Isso aqui é midbar, que é a palavra sertão. Aí eu falei para a inteligência artificial, talvez seja sertão. Porque se eu falo para ela é sertão, ela trata como sertão. Então eu dou sugestão para. Ah, pá, pá, pá.
Vamos fazer frase com a palavrinha do proto-hebraico para analisar. O que é fazer? Ah, então, são essas 4 letras, né? Que é midbar. Aqui são as 4 letrinhas. A base vem de davar, que é falar, palavra. E as 3 letrinhas são porta, casa, cabeça. Então, o mais provável seria que é o lugar de conduzir. E a minha. Então, aqui, ó, foi falando, tá? Quem quiser, quem quiser pausar e ler isso tudo, fica à vontade. E, de forma literal, o correto seria o ermo de conduzir, ou o lugar de conduzir, ou algo assim. É aqui, ó, o lugar de conduzir ou pasto seco. Mas, fica estranho. O lugar de conduzir eu até poderia colocar. E talvez eu faça uma tradução mais literal do que essa no futuro. E daí talvez eu coloque lugar de conduzir. Mas no momento eu achei meio pesado. Eu não quis levar para esse lado, pelo menos ainda. Eu vou refletir e se de fato isso se encaixar, a palavra sertão, midbar, se encaixar melhor como lugar de conduzir no restante do bom livro, eu vou passar a usar lugar de conduzir. E faz sentido, porque é lá que eles são conduzidos, né? E você é conduzido pelo quê? Pela fala, pela palavra, pelo verbo, né? Que no começo havia o verbo. No grego, quando fala em João, quando fala no começo havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aquela é a mesma palavra que essa aqui. Tá? Quando versículos no Novo Testamento do Antigo são citados e eles têm a palavra verbo ou a palavra palavra, é esse davar. Então, a coisa toda se encaixa. É o lugar da fala, é o lugar de conduzir, porque é através da fala que é feita a condução. Então, dá para ver que tem uma coisa aí. No português, eu não sei como transmitir isso. Tem coisas que só refletindo nessas nos desenhinhos, né? Cabeça, porta, casa, que é aqueles desenhinhos que eu mostrei em alguns dos episódios. Mas, por enquanto, o sertão. E chegou a montanha do Salvador, a desolação. Aqui, a tradução queria que eu colocasse. Ah, a tradução. A inteligência artificial queria que eu colocasse secura, que é no sentido de lugar seco. Mas ficou estranho, porque tem outra palavra que é usado para seco. Então eu falei assim, tá, o que mais que pode ser isso aqui? Chegamos à conclusão de desolação. E aqui, e o mensageiro está errado, informante. E o informante da salvação apareceu a ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Aqui, informante, e aqui de fato é o informante, e um informante da salvação apareceu a ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter e o anjo do Senhor. Apareceu para ele uma chama de fogo no meio do espinheiro. Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio.